do norte vem o áureo esplendor. O azul do céu também me faz sonhar com a nova terra, um novo céu, onde os justos viverão em plena paz e para sempre, onde unidos viverão e para sempre estarão na presença de Jesus. Sei que um dia os prédios cairão e os moinhos não mais rolarão. Apenas ficará de pé o que na rocha se firmou, o que andou na clara luz, o que ouvindo um dia creu, que ouvindo obedeceu a palavra de Jesus. Breve a vida finda o seu labor, e saberei que nada foi vão. Se eu sorri, lutei, chorei, se consegui, perdi, achei, o que senti tudo passou. Importa agora sim estar junto a quem por quem vivi, junto a ti, ó meu Senhor. Importa agora sim estar junto a quem por quem vivi, junto a ti, ó meu Senhor. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Segunda-feira, dia 10 de maio. Quero ler com você Mateus 24. Olha, a gente já está chegando no final de Mateus pela terceira vez. E hoje eu quero ler com você o verso 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Palavra do Senhor. Às vezes aquilo que eu mostro, que com toda certeza revela aquilo que é importante, aquilo que tem valor para mim, às vezes aquilo que eu mostro revela o meu entendimento sobre as coisas. Aquilo que eu consigo entender das coisas está presente nas minhas revelações, naquilo que eu exponho para as pessoas. E aqui aqueles que seguiam a Jesus mostraram para ele a estrutura do templo. Talvez tentando mostrar para Jesus a força daquela edificação, a consistência daquela construção. E aí Jesus joga um balde de água fria neles e diz assim: olha, pedra sobre pedra não vai ficar, não vai sobrar nada. E eu estou chamando a sua atenção através desse texto, o propósito aqui é mostrar o seguinte: bom, a gente tem perdido pessoas, não é? É inegável, não dá para ficar indiferente ao tempo que a gente está vivendo. Pessoas de idades diferentes, situação financeira distinta, cor de pele, não tem nada que possa dizer
que somente um grupo está morrendo. Gente de todo tipo, sob qualquer circunstância, com comorbidades, sem comorbidades, gente jovem, gente mais idosa. Aliás, pessoas idosas às vezes não estão indo. E pessoas jovens, improváveis, estão indo antes dos mais velhos. E aí é um chamado. Eu acreditei muito no início da pandemia que as pessoas iam se esforçar para mudar e que ia haver uma mudança muito grande nas pessoas que eu não estou vendo. Tudo porque, e aí a gente volta para o texto, as pessoas estão fascinadas pela estrutura de um templo que não vai ficar, não vai permanecer. Por outro lado, Jesus ele nos convida a permitirmos a obra do Espírito Santo que, na verdade, acabei de saber de uma notícia aqui agora, falecimento de um jovem que falou comigo há 2 semanas atrás. Falou comigo de dentro de um hospital, arranjou um celular, falou: pastor, eu estou precisando de ajuda, mas da sua parte eu só preciso de apoio espiritual. Entrou algumas vezes aqui na live, assistia. E é um golpe muito duro. É um golpe muito duro. Para que a gente tenha certeza que não adianta negarmos a fragilidade desse templo físico. E ao mesmo tempo, e o que é mais importante, não podemos negar a importância de vivermos a obra do Espírito Santo. Porque quando a gente fala de obra do Espírito Santo, a gente está falando de uma construção que vai ficar. A gente está falando de uma construção que vai ficar. E quando a gente expõe determinadas coisas e revela com isso quanto aquilo ou aquilo, ou né, alguma coisa aqui ou acolá é muito importante, talvez a gente não consiga perceber, enxergar a fragilidade da vida. Se a gente não pegar uma carona agora, se a gente não aproveitar o comboio que está passando agora e compreendermos de uma vez que algumas coisas são muito importantes e outras, apesar de parecerem ter valor, não têm valor nenhum. Houve um choque aqui, eu quero que você perceba isso nessa manhã. Houve um choque aqui de valores. Os discípulos mostrando a estrutura de um templo que ia ser derrubado. E ao mesmo tempo, Jesus querendo mostrar para eles uma obra que ele gostaria de fazer na vida de cada um daqueles e de todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que viesse a crer nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É a única coisa que traz consolo. Esse menino, Mateus, possivelmente não tinha 30 anos. Já bastante calejado, muitos problemas com drogas, muitas internações, muitas recaídas. Fez a mãe se preocupar muito, sofrer muito. Foi a única que quis ficar com ele até o final, dada a dificuldade de conduzir, de caminhar com uma pessoa que pega tudo que tem dentro de casa, vende para comprar entorpecentes. Mas alguém que creu. Esse templo hoje, físico do Mateus, se desfez. Mas a nossa esperança é nesse templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo que ele constrói, perdão, e nada, ninguém pode destruir. É sobre isso que a gente está falando.
O desafio desse dia é justamente a gente começar a avaliar. Calma aí, será que a gente não está brigando por coisas sem motivo e está deixando de combater o bom combate, lutar por aquilo que vai ficar? Lutar por aquilo que vai ficar. O que é que você está expondo? O que é que você está mostrando? O que é que você está revelando? A obra do Espírito Santo ou você está revelando somente a obra das tuas mãos que vai ficar aqui? E vai ter gente brigando para dividir depois. Olha, essa pandemia abalou a estrutura dos países. Se a gente não perceber aonde verdadeiramente reside a nossa força, que outra oportunidade será melhor do que uma como essa, em que o mundo todo é chacoalhado, sacudido, que é para ver se a gente acorda, desperta, que a obra do Espírito Santo é a que é mais importante. A gente está aqui agora porque a gente acredita nisso. Tudo fica para trás, a gente fala isso, e agora isso ficou muito mais forte porque eu desafio você a abrir sua rede social e não tem ninguém que tenha partido do seu hall. E isso acontece com todas as pessoas. Pessoas queridas, internadas, entubadas, a gente toma um susto porque a gente olha e diz assim, fulano é tão saudável, às vezes está lá entubado, precisando de um respirador. Agora, esse corpo físico, olha, o mesmo Jesus para quem eles mostraram a estrutura do templo, estava ali para dizer: eu sou a rocha firme e inabalável que vai edificar a sua vida. A construção da nossa vida é com esse material, Jesus Cristo. E com esse material a gente constrói. A gente não constrói brigando uns com os outros, a gente não constrói na discórdia, a gente não constrói na falta de amor, a gente não constrói na falta de perdão, a gente não constrói murmurando, a gente não constrói reclamando da vida, a gente só constrói quando se deixa construir pelo Espírito Santo. Vamos orar, Pai, apresentamos agora o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo faça a obra que nós não saberemos conduzir por nós mesmos se o Senhor não conduzir. Ó Pai, que esse Espírito Santo traga consolo a Fátima Mayumi e toda a sua casa pela perda do seu filho. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esse consolo chegue aos nossos corações, nos despertando a nos deixarmos construir pelo Espírito Santo para que não vivamos a decepção de percebermos que tudo o que construímos vai ficar e apenas aquilo que o Espírito Santo construir permanecerá. Que não sejamos pedra sobre pedra derribada, mas que sejamos pedra sobre pedra edificada em Jesus Cristo, Pai. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe Sandra, Lourdes, Deus abençoe Xana, Lúcia, Drauzio, Deus abençoe Márcia, Lu, Isilda, Gilson Edileuza, Marta, toda a família aí da Marta. Não é uma notícia muito fácil essa hora do dia, mas vamos caminhar firmes com o Senhor Jesus. Vamos caminhar firmes com o Senhor Jesus na esperança desse templo inabalável. Que o Senhor console aqueles que estão hoje vivendo luto pela perda de alguém ou estão aí intercedendo por alguém que esteja numa situação difícil. Vamos lá, vamos nos ajudar uns aos outros, porque cremos que o Senhor tem ajudado a cada um de nós. Deus abençoe a todos. Amo muito vocês.